Depois de preparar adequadamente um plano exclusivo e abrangente de como você vai armazenar sua comida e água, usando os métodos e fazendo as considerações necessárias conforme descrito anteriormente, é hora de revisar sua lista de verificação. Certifique-se de incorporar todos os outros itens em seu estoque enquanto prioriza a água e outros alimentos. Outra coisa vital é garantir que todos os materiais do abrigo temporário estejam em ordem. Por último, em seu plano, você deve desenvolver estratégias que lhe permitirão manter uma boa saúde e estar seguro após o desastre. A recuperação de desastres geralmente é traumatizante e pode ser o momento mais difícil que você enfrentará do que os tempos de desastre real. Essa é a parte que muitas pessoas omitem em seu plano de sobrevivência. Existem também outras coisas que podem surgir após o desastre, como o aparecimento de doenças. É aqui que você analisa os itens da sua lista de verificação de medicamentos para quaisquer vacinas e antibióticos. Este é o momento em que os dispositivos de comunicação desempenham um papel importante. Imediatamente após ou durante o desastre, entre em contato com várias pessoas, incluindo o pessoal local de gestão de desastres, isto é, se as linhas de comunicação não forem interrompidas. Confirme com as escolas a segurança de seus filhos enquanto mantém contato com um amigo da vizinhança que você escolheu para entrar em contato, porque você precisa ser informado após um desastre. Um rádio operado por bateria será suficiente se houver queda de energia. Pode haver focos de incêndios, deslizamentos de terra, rompimento de barragens ou até mesmo derramamento de produtos químicos após um desastre. Assim, é fundamental ter informações de emergência. Isso guiará na escolha do lugar certo para acampar após o desastre, se a situação não permitir que você volte para casa imediatamente. No caso de terremotos, os eventos subsequentes incluem tremores secundários. Eles podem ser menores do que o terremoto original inicial, mas podem causar danos extras e enfraquecer ainda mais as estruturas. Esteja ciente desses eventos pós-desastres, gerenciando e evitando lesões. Após um desastre ou durante um, tome cuidado com os ferimentos e seja muito cauteloso ao vagar de um lugar para o outro, ao procurar uma boa área para acampar. É aconselhável não mover pessoas inconscientes ou feridas, para que não corram o risco de choques elétricos, inundações repentinas ou qualquer outro perigo. Primeiro, dê alguns primeiros socorros ao indivíduo ferido, para certificar-se de que ele ou ela se recupere de um estado fatal para um estado estável. Conforme recomendado no vídeo sobre plano de sobrevivência, pelo menos um dos membros da família deve assistir a uma aula de primeiros socorros. Esse indivíduo será muito importante nesses momentos. Certifique-se também de que a maioria dos membros da família possa realizar as tarefas básicas de primeiros socorros. Lesões internas podem ser graves e difíceis de notar. Se houver ligações, você pode ajudar um indivíduo experiente no caso de tais ferimentos. Você pode interromper o sangramento em feridas ou ferimentos aplicando pressão direta sobre a ferida. Se você está preso de alguma forma, tente chamar a atenção. Ensine sua família a evitar ferimentos óbvios, como objetos pontiagudos, por exemplo, tábuas com pregos. Durante a corrida para salvar vidas, pode-se tropeçar em um desses objetos. Cuidado também com as linhas de gás expostas, que podem causar explosões repentinas e incêndios. Outros perigos não são muito óbvios. Você tem que ser muito cauteloso para evitar ambos os perigos. Precauções básicas. Durante um desastre, existem aquelas precauções que você deve observar quando estiver dentro de sua casa, e aquelas que você deve observar ao evacuar. Observar essas precauções manterá sua família sã e salva o tempo todo, ao mesmo tempo em que mantém uma vida saudável. Precauções internas. Um grande desastre pode quebrar vidros, canos de água e cabos de eletricidade, entre outras coisas. Também pode causar vazamentos de gás. No caso de você sentir cheiro de gás ou mesmo experimentar queda de energia durante ou após um desastre, abra as janelas, desliga o abastecimento de água principal para evitar contaminação, desliga a válvula de gás principal, desliga o interruptor elétrico principal, apresse toda a sua família para fora e, se a condição estiver ruim, considere evacuar imediatamente através das rotas de fuga. Precauções ao ar livre. Esteja ciente das ameaças potenciais na vizinhança após um desastre. Animais selvagens, áreas pantanosas, etc. Não deixe nenhum membro da sua família para trás, a menos que a situação seja muito ruim. Use máscaras e outros itens de segurança. Se estiver usando seu veículo para escapar, você pode optar por evitar rodovias ou usá-las, dependendo do tipo de desastre. Claro, se for algo relacionado a vazamentos de produtos químicos, você deve evitar áreas onde encontrará muitas pessoas. Antes de evacuar, certifique-se de colocar
tudo em seu estoque no veículo. Não se misture com outros grupos facilmente antes de examiná-los. Dependendo da situação, você deve tomar muito mais precauções. Existem precauções especiais que você deve tomar quando se trata de inundações, vazamentos de produtos químicos, explosões nucleares, invasões militares, ataques terroristas, distúrbios civis e outros desastres. As precauções são mais específicas para desastres. Lidando com trauma. Se você faz parte da comunidade afetada, sua família passará pelo momento mais estressante de suas vidas. O trauma associado a desastres pode causar o surgimento de outras condições inesperadas, e pode ser ainda pior para as pessoas com problemas nos níveis de açúcar no sangue ou doenças cardíacas. Imediatamente após o desastre, converse com sua família e as autoridades locais sobre todo o evento e como você se sente a respeito. Aceite doações como abrigo e dispensa de alimentos se o desastre varrer toda a sua casa. Você pode até optar por visitar um conselheiro. Incentive seus filhos e faça-os compartilhar o que sentem. Mesmo sendo muito estressante, certifique-se de colocar um sorriso sempre na frente de seus filhos, para dar-lhes a sensação de que está tudo bem. Felizmente, se você fez um plano de sobrevivência adequado, você será capaz de lidar com o trauma com muita facilidade. Na verdade, você pode descobrir que todo o evento pode não ser nem mesmo traumatizante. Afinal, você estava preparado para isso. Retornando para casa. Depois que os efeitos do desastre diminuírem e depois de confirmar com os amigos e autoridades se tudo voltou ao normal, você pode optar por voltar para casa, ou seja, se as estruturas da sua casa não forem completamente destruídas, como no caso comum em furacões, tornados e deslizamentos de terra. Depois de perceber que tudo está normalizado, se sua casa foi totalmente destruída, você pode optar por resolver na casa de seu parente ao entrar em contato com a seguradora para avaliar os danos e fornecer o financiamento necessário de acordo com suas apólices, se você tiver, é claro. Isso é aplicável quando o desastre foi localizado, mas se o desastre afetou todos os setores da economia, pode ser um desafio. A ocorrência de tais eventos catastróficos massivos é muito rara. Quando estiver em casa, certifique-se de fazer a limpeza necessária e inspecionar todos os cantos para garantir que estão seguros, porque você pode até ter deixado as portas abertas quando estava evacuando. A seguradora deve ser capaz de consertar tudo para você se alguma coisa estiver danificada. E lembre-se, esteja sempre preparado.